Meus caros, vivam, como estão? Olhem, começo hoje com esta grande entrevista que o Rui Cardoso, da Juventude, embora ele já seja deputado, historiador, deu nesta estação de televisão, que eu não sei qual é, e mesmo que soubesse não podia dizer, e onde ele mostra a força toda dele próprio, claro, acima de tudo, e da Juventude Chega. É realmente isto que nós vimos a isto que ele conseguiu em frente a dois dinossauros da política, dois deputados que lá andam há uns anos, pelo menos um deles, e conseguiu realmente mostrar que nós não ficamos atrás, nós sabemos ao que vimos e as nossas ideias são mesmo para levar a sério e são mesmo para se ingrar. Foi brutal, foi uma entrevista brutal, já vai com 140 e tal mil visualizações só aqui no meu canal. Portanto, o que mostra realmente que nós não andamos lá a apanhar bonés e mesmo a nossa juventude está mais do que bem preparada para enfrentar toda esta gente por lá anda. Um grande abraço, Rui. Parabéns, foi realmente uma entrevista notável. Depois, uns vídeos curtos que eu meti aqui de manhã, 4. Este primeiro, em que 7 ladrões foram apanhados pela polícia, e eu digo que foram 7 porque a carrinha só levava 7, não é? Realmente vivemos numa época em que ladrões é aos pontapés, apesar do diretor da Judiciária negar, e vamos acabar este vídeo com essas declarações e com o meu comentário a essas declarações, apesar dele negar, porque ele pensa que é um político, mas não é político, é um polícia. Realmente as palavras começam pelo mesmo, poli, mas acabam de forma diferente e as profissões são completamente diferentes. Ele está convencido que é político e que imita opiniões e que é de esquerda, mas não, ele é um polícia e tem que fazer as polícias trabalhar e, enfim, conseguir apanhar os criminosos cada vez são mais. Eu sei que não é fácil, mas é para isso que lhe pagam e não para evitar postas de pescada nas televisões. Eram 7 ladrões porque a carrinha só tinha 7 lugares. Jovem de 25 anos, detido pela GNR, o que é que ele faz? Qualquer coisa como tentar matar 7 pessoas. Lá está, no país em que é o mais seguro do mundo e que temos aquele diretor da Judiciária, que diz que não há problema nenhum, mas ele transforma-se, este toxicodependente, transforma-se em homicida. Após 5 meses de tratamento, tenta matar 8 pessoas, fere gravemente 2 delas, um exército de 12 viaturas, 32 operacionais e um helicóptero foram chamados ao local, meus caros, e é preciso saber que tratamento é que estava a ser ministrado ao jovem, porque esta senhora, só me lembra aquela enfermeira do filme Voando sobre o Ninho de Cucos, lembram-se? Fletcher, ou qualquer coisa do género, ela diz que ele ficou muito descontrolado porque tinha medo de uma medida terapêutica mais gravosa, como vocês estão a ver. O que é que será a medida terapêutica mais gravosa? Eu não quero nem pensar. Imagino só choques elétricos. Não estamos nesse tempo, né? Mas parece que realmente isto me faz lembrar o Voando sobre o Ninho de Cucos, então aquela diretora parece mesmo aquela enfermeira. Acho que é Fletcher, mas eu vou verificar isso. Temos aqui este amigo, toda a gente o conhece, diz ele que o Estado nos rouba tudo. Ele chegou à conclusão que o Estado, afinal, rouba tudo. Quando foi Primeiro-Ministro, não tinha ainda percebido isso. Rouba-nos tudo de alguma forma, de uma forma ou de outra. Uma série de erros processuais impediram que as testemunhas, arroladas para hoje, fossem ouvidas. As mulheres de Sócrates, como eles diziam na televisão. Portanto, a justiça portuguesa está realmente refém de uma pirâmide de erros que até parecem intencionais. Eu não digo que sejam, mas até parecem. Sócrates pedia dezenas de milhares de euros de empréstimo de cada vez ao banco, e tudo por telefone, através da sua gerente, e eles eram sempre concedidos pelo telefone. Imaginem a facilidade que é conseguir empréstimos desta forma, tratamento VIP até ao fim. Ele agora pediu dispensa para se ir embora, tirar umas férias, e a justiça portuguesa dá realmente tudo, dá-lhe a ele tudo o que ele pede. É brutal. A justiça está refém de uma pirâmide de erros processuais que até parecem de propósito, até parecem intencionais. Espero que não sejam. E isto foi logo de manhã, eram 9 horas, ainda não se sabia o que é que tinha acontecido, mas eu vi logo que isto não podia ser coisa boa. Não podia ser um homicídio normal, por assim dizer, de assaltantes que vão roubar uma casa, e depois aparece a senhora, e depois batem-lhe, depois ela morre, sem querer, nada disso. Eu disse que houve logo quem levasse isto. Portanto, eu quando publiquei este post, foi daqui para baixo, eu disse um homicídio muito estranho em Vagos, assaltantes entram em casa e a senhora está ao telefone e não se apercebe nada, os assaltantes esperam que o filho saia, porque foi esta a primeira versão, e no final deixam um saco de dinheiro para trás. Ora, isto está muito mal contado,
e depois estava. E os amantes da criminologia, como eu, deixem aqui a vossa opinião. E realmente, passado uma hora, veio-se a saber que tinha sido o filho, parece que ele já confessou. Houve logo quem levasse isto para a política, houve logo bandidos a dizer, o Chega, isto não tem a ver com o Chega, meus caros, este canal é o meu, não tem nada a ver com o Chega, está bem? Eu sou deputado do Chega, sim, quando estou a trabalhar, e este é a minha rede social, que eu tenho há 12 anos, 13 anos, sei lá quantos anos, no Facebook, até há mais, desde que começou. Portanto, não confundam uma coisa com outra, isto são as minhas opiniões pessoais, que em 99% coincidem com o Chega, mas é porque eu estou mesmo imbuído do espírito do Chega. Ninguém me manda dizer nada, eu digo o que quero. Pode acontecer que uma vez ou outra não esteja totalmente de acordo, acho que isso nunca aconteceu. Mas, se vier a acontecer, nada mais natural, porque nós, ao contrário dos comunistas, pensamos pela nossa cabeça, não é? Como é que dizia o Bruno Nunes? Se pensas, pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Central. Nós aqui não temos nada disso, cada um pensa pela sua própria cabeça e, portanto, vamos embora. Realmente era um homicídio estranho, tão estranho que nem sequer o imaginei. Foi o próprio filho que, enfim, matou a mãe. É fácil perceber, se o Chega a mandar, não ficará nenhum ilegal em Portugal e quem anda a matar e a violar vai sentir o peso da justiça e da expulsão. Fácil de perceber, meus caros, a expulsão do país, como é óbvio. Fácil de perceber isto, mas há muita gente que ainda não percebeu. O problema é deles, não é nosso, é deles. Esta escarlouca diz que saiu, foi posta na rua da RTP, pois ela só semeava ódio contra a direita, chamava o André de fascista, chamava todos nós de fascistas, éramos todos fascistas, bandidos, nem sei como é que não nos chamou de nazismo, mas se calhar também chamou, eu é que não vi. E portanto era de fascistas para cima, foi posta a andar e tarde, foi posta a andar com uns anos de atraso. E agora vai lançar o novo jornal Maio. O jornal Maio vê-se mesmo que é um jornal esquerdista, não é? Esquerdoide, ela também, coitada, não sabe outra coisa. E eu desejo-lhe as melhores felicidades e que meta lá todo o seu dinheirinho e que se atravesse com todas as suas propriedades, porque estes tipos de extrema-esquerda, que gostam muito dos pobrezinhos, depois vão às clínicas privadas, às mais caras, metem os filhos nos colégios mais caros, é tudo do bom e do melhor. Mas são esquerdoides, são todos esquerdistas. Toda a gente tem direito à escola pública, toda a gente tem direito aos hospitais, menos eles. Eles vão para o melhor que há. Não me importa ajudar a pagar mais um RSI daqui a uns meses, se ela ficar no desemprego, e espero bem que fique. É mais um RSI, menos um RSI, já pagamos tantos milhões, olha, é mais um. Hoje aconteceu que, à porta do Parlamento, o líder parlamentar, o nosso líder parlamentar Pedro Pinto, acompanhado por vários deputados, marcou presença na manifestação dos bombeiros em frente à Assembleia da República. Hoje não houve plenário, amanhã também não haverá, por causa dos 2 dias de luto que foram decretados pela morte do Pito Balsemão, e portanto, mas à tarde houve esta manifestação e o nosso líder parlamentar foi lá, acompanhado de alguns deputados. Eu é que não sabia, se houvesse também tinha ido, mas enfim, não tive conhecimento. Estiveram ao lado deles, destes homens e mulheres que arriscam a vida, como ele diz, por todos nós e que exigem justiça, dignidade e o reconhecimento que merecem. O Chega estará sempre ao lado de quem protege Portugal. Não esqueceremos os nossos bombeiros, onde quer que eles estejam, estaremos sempre prontos para os defender. Mas houve gente que não esteve. Eu recordo que ainda há poucas semanas, 2 ou 3 semanas, o PSD e o CDS votaram contra as medidas que nós propunhamos para uma melhoria significativa da qualidade de vida dos bombeiros, não só em ordenados, como em subsídios, como determinar que a sua profissão era uma profissão de desgaste rápido e de risco, subsídios de risco. Tudo isso foi anulado pelo PSD e pelo CDS, e o PS também votou contra, a maior parte das vezes absteve-se, mas também votou contra, nomeadamente, lembro-me da parte em que nós queríamos que os incendiários fossem denominados, fossem equiparados a terroristas, e o PS votou contra. PS, PSD, CDS, portanto, gostam muito dos incendiários, gostam que eles façam o seu trabalho, mas acontece que nós não. E quando nós formos poder, os incendiários terminam. E acabando os incendiários, acabam os incêndios. Mas até lá, enquanto houver incendiários, há incêndios. Se há incêndios, têm que ser combatidos. E não pode ser com a Proteção Civil, que é um exército de 30 mil, 20 mil homens do PS. Tem que ser com quem sabe combater os incêndios, que se chamam bombeiros. Não é Proteção Civil do PS, é Bombeiros de Portugal. Aqui está o que eu venho denunciando há anos e que aparece agora no Jornal Económico.
Diz este amigo economista, o economista Oscar Afonso, considerou na conferência, tal, aquilo que aqui está, o atual ritmo de crescimento da economia portuguesa, ele não está a refletir o forte aumento da imigração. Quer dizer, nós estamos a receber imigrantes aos milhões e a economia, ao contrário do que nos tentam vender, não ganha grande coisa com isso, porque continuamos com níveis anémicos de crescimento. Ora, é exatamente isto que eu venho dizendo há anos, eu venho denunciando isto há anos. Dos 1,6 milhões de imigrantes em Portugal, só 400 mil é que se descobriram que trabalham. 400 mil. Ora, eu pergunto onde é que estão os outros. Então, só 400 mil é que trabalham, só 400 mil é que descontam para a Segurança Social. Eu estou a dizer que trabalham legalmente. Ao negro pode ser que trabalhem muitos mais, mas legalmente, descontando para a Segurança Social, ajudando a nossa economia, só há 400 mil, 400 e poucos, 420, por aí, não sabemos, também ninguém sabe ao certo. Ora, onde é que estão os outros 1,2 milhões? 1 milhão e 200 mil. Porque 1 milhão e 200 mil é o triplo de 400 mil. 4 vezes 3, 12. Onde é que está o triplo daqueles que trabalham? Os imigrantes não estão a engrandecer Portugal, não estão a enriquecer Portugal, estão a empobrecer Portugal. Enquanto continuarmos neste regime de trabalho ao negro ou de não fazer nada, vender sei lá o quê a quem e fugir aos impostos, enquanto isso acontecer, os imigrantes não estão a engrandecer nem a enriquecer Portugal, estão a justamente empobrecer o nosso país e a passos largos. Sacam subsídios e usam os nossos serviços públicos, não é? Como a educação e como a saúde, e não pagam nada. Estamos nós a pagar esses serviços que eles usam, mas atenção, entrou 1,6 milhões de pessoas para um serviço que já nem para nós davam. Não é? Os hospitais já nem para nós serviam, agora temos mais 1 milhão e 600 mil, pelo menos. Ora, é impossível, quer dizer, nós não temos dimensão para enfim, para incorporar toda essa gente, ainda mais se essa gente não paga nada. Se essa gente está aqui a trabalhar e só um quarto deles é que pagam. Só 400 mil de 1 milhão e 600 é um quarto, só um quarto é que pagam. O triplo daqueles que pagam não pagam nada. É 1 milhão e 200 mil. É inacreditável, mas é isto que está acontecendo. Toda a gente já percebeu e até os mais reputados economistas já perceberam isso. Os portugueses estão a ser enganados todos os dias, criminosamente, pela comunistação social, como eu lhe chamo. Comunistação social, porque de comunicação tem, mas é falsa. Comunicação, falsa. É comunistação social. E até devia ser ali com U, mas vá. Não sei se conhecem este senhor, é aquilo que eu considero há muitos anos, não é ainda muito antes ele ir para a ONU, é o pior português de Portugal, para mim, é a minha opinião. Não lhe quero mal nenhum, longa vida, que é para ver Portugal realmente a começar a desenvolver-se quando o Chega for governo, portanto, longa vida para ele. Portugal perde estadista notável e figura mediática brilhante, diz Guterres. É uma das poucas verdades, ou meias verdades que ele diz. Tudo o que não se pode dizer de si próprio. Quando ele partir, de certeza que ninguém vai dizer isto. Nem o PS, quanto mais os portugueses. Uma desgraça. Ainda agora ouvi uma crónica no Observador realmente a comparar a ONU à coisa mais inútil, mas não é bem inútil, é perniciosa, mas não vamos entrar por isso, este vídeo nunca mais acabava. Falaremos disso noutro vídeo. O presidente da Carris e a restante administração apresentaram a demissão a Carlos Moedas, ele já se tinha demitido, Carlos Moedas não tinha aceito, a dizer, não te vais embora, agora não folhas, agora ficas aqui e aguentas como nós. Mas o escândalo é tanto deste relatório preliminar em que nada funciona, o cabo não era aquele, a manutenção não se fez, quem devia fazer a manutenção também não sabia fazer, portanto, uma desgraça total e realmente não lhe restou outra possibilidade, outra saída, senão mesmo demitir-se, e já vai tarde, como eu digo. Agora, meus caros, podem esperar sentados pela retoma da atividade dos elevadores e dos ascensores em Lisboa, porque mais nenhum vai andar enquanto não perceberem que cada ascensor tem que ter 2 cabos de tração. 2, não é 1, é 2. Quando perceberem isso, que vão demorar para aí 2 anos, tem que haver depois o projeto para colocarem um segundo cabo de tração. São para aí mais 2. Portanto, eu acho que daqui a 4 anos, se tiverem a inteligência de perceber que daqui a 2 anos que é necessário um segundo cabo, porque caso contrário vai acontecer o mesmo, mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer um vigarista que devia fazer manutenção e não faz, vai acontecer outro vigarista que devia comprar um cabo mais caro, mas comprou mais barato. Isso não tem solução, estamos em Portugal. Portanto, só daqui a 2 anos é que vão perceber que tem que ser as coisas feitas como deve ser. E depois é mais 2 para implementarem o projeto, para lançarem o concurso, talvez mais 3 para depois, há os problemas em tribunal, toda a gente depois se queixa de não, impugnam os concursos todos e talvez daqui a 5, 6 anos a gente consiga ter outra vez os elevadores. Não contei com isso mais cedo. Aqui só vim comentar uma coisa que o Sarsfield Cabral dizia: um campeão da liberdade de informação
a quem o tio chamava comunista de Jaguar. O tio dele, o tio do Balsemão. Não é o meu tio, nem o tio do Sarsfield Cabral. O tio do Balsemão, que foi quem lhe emprestou dinheiro para ele construir o Expresso, no início, diz que ele era um comunista de Jaguar. E a única coisa que eu digo é que isso explica muita coisa, nomeadamente a escumalha. Ai, não posso ser escumalha. De jornalismo. Ai, não posso ser jornalista. Que ele lá tem a trabalhar. Trabalhar também não posso dizer, também é mentira. Portanto, andam ali a pavonear-se enquanto aquilo não vai à falência, porque já está. Não tem hipótese nenhuma. A empresa com 170 milhões de dívidas não tem hipótese nenhuma. Se calhar, olha, enfim, Balsemão foi-se embora e se calhar foi o bem que lhe aconteceu. Não viu o seu império ser arrasado, que é o que vai acontecer dentro de muito, muito em breve. Operação Marquês. A Fernanda Câncio, que também é pouco escardoida, quase nada, ficou estupefacta quando soube que a Casa de Paris era do amigo de Sócrates. Ela pensava com certeza que a Casa de Paris que era dela, ou que era do Sarkozy, que foi agora preso. O Sarkozy começou o julgamento com 10 anos atrás, o Sócrates já está preso. O Sócrates começou há 10 anos atrás, Sarkozy, e vamos a meio. A procissão vai no adro, portanto, não vai ser preso de certeza, pelo menos em tempo de vida. E hoje estamos realmente, pá, eu peço desculpa, porque só está a parecer desgraça, tirando o Balsemão, tudo o resto que apareceu foi, eu gostei muito de ver o Coelho Albino. O Coelho Albino, afinal, trabalha na SIC. Eu pensava que ele só fazia aquelas peças contra o Ventura e contra o Chega, aquelas das catacumbas e tal, que ele aparece todos os anos, antes das eleições aparece aquilo. Afinal, para além daquilo, ainda faz outras coisas. Eu pensei que ele só fazia aquilo. Tinha um jornal ultracomunista, que foi à falência, não era? Que era o 74, salvo erro, 74. Mas agora apareceu, com o microfone na mão, a agradecer a Balsemão, e bem pode agradecer, que aquele tipo não tem lugar em nenhum jornal, em nenhuma televisão, em parte de um escardoido, um fanático anti-Chega, um desgraçado. Quem é que ele foi entrevistar? O irmão do Costa. Bem, qual dos dois o pior? Não, o pior é o Coelho Albino. A seguir é que é o irmão do Costa. Foi brutal hoje à tarde. Ainda vou fazer um vídeo com isso, amanhã apresento. Foi brutal. Mas estava aqui a ver aqui este espantalho, este não pode ser espantalho, este senhor a dizer que Costa quer resolver o problema da habitação para não corroer a confiança na União Europeia. Quer dizer, a União Europeia pode ter a sua confiança corroída pelo escândalo da nossa habitação, que ainda agora se veio hoje a saber que os preços aumentaram 19% só em 3 meses. Isto é impossível. E ninguém percebe porque é que é os vistos gold. Não andam aqui a entrar meio milhão de vistos gold, de pessoas com vistos gold, mas anda a entrar meio milhão de imigrantes. Então são os desgraçados imigrantes que compram as casas. Não, é quem tem dinheiro, os especuladores imobiliários que compram casas que depois alugam a 12, 15, 20 e têm rendas, atingem rendas de 4 mil, 5 mil, 6 mil por mês. São esses especuladores imobiliários que estão a fazer subir os preços das casas. Não são os vistos gold, meus caros. Não só o pessoal da China e o pessoal de Macau. Esses compram meia dúzia, mas meia dúzia não fazia subir o preço em todas as casas em Lisboa. E ainda vai subir mais, porque eles continuam a perceber que cada vez há mais imigrantes. Ninguém sabe o que é que eles fazem, ninguém sabe onde é que trabalham, especialmente aqueles do Martim Muniz que estão lá o dia inteiro sentados com o saco ao lado, ninguém sabe onde é que eles trabalham. A verdade é que eles não param de vir e precisam de um sítio para dormir, para viver, não é? Pelo menos para dormir. E é isso que está a acontecer. A especulação imobiliária é aqueles que têm dinheiro, e há muita gente com dinheiro, não pensem que não há. Perceberam que está aqui o negócio da China. Em meia dúzia de anos, as suas casas ficam pagas com os imigrantes a pagarem 200, 250 euros e meter 20 num apartamento. Esta é a solução. É isto que está a acontecer. É o ovo de Colombo. Por isso está toda a gente a comprar casas cada vez mais caras, porque sabem que mesmo assim ainda compensa. Claro, quando um apartamento chegar a 1 milhão de euros, aí já é diferente. Mas enquanto andar por 200 mil, 140 mil, 160 mil, isso eles compram tudo e varrem tudo, até no interior, quanto mais nas cidades. Até no interior, onde a gente pensa que não há imigrantes, há meia dúzia deles, até no interior já não há uma casa para alugar em lado nenhum. Para vender há, mas para alugar não. E acabamos com este amigo que é polícia, mas pensa que é político. Ninguém lhe explicou que há uma diferença. Há realmente uma diferença. Ela não é muito grande, é verdade. Por exemplo, se a diferença fosse entre um polícia e um burro, aí a diferença era grande, nas palavras eram completamente diferentes. Neste caso, também nunca haveria essa diferença. Este caso é entre polícia e político. Bom, realmente começa da mesma forma, mas acaba de outra completamente diferente. O problema é que essa grande diferença de profissões entre um polícia e um político, ele não a conhece. Nunca ninguém lhe explicou. Ele pensa que é político, faz declarações à imprensa, às televisões, e pensa que é essa a função dele. Não, a função dele é apanhar os criminosos.
que é a de polícia, ok? Político é dizer umas larachas, não é? Dizer umas coisas, especialmente se for de esquerda, dizer umas coisas para entreter o povo. Mas polícia não, tem que apanhar mesmo os ladrões. Não é a debitar postas de pescada para as televisões que se apanham os ladrões. É, como eu mostrei há pouco no princípio deste vídeo, é apanhá-los que eles andam na rua, a céu aberto. Olha, ainda ontem eu a sair do Pingo Doce, e não era tarde, eram 9 da noite, a sair do Pingo Doce, tive que voltar para trás. Eu moro a 200 metros do Pingo Doce de Odivelas, tive que voltar para trás. Para lá fui a pé, e para cá também vim, claro, não ia buscar um Uber. Mas aquela rua era escuro, não é? Já é escuro às 9 da noite, é muito escuro. Aquilo era só gente de turbantes e não sei o quê, e o pior não foi isso. Eu vou sozinho, não tenho medo, mas o que é que me pode acontecer? Sei lá. Mas com quantos crimes que tem havido, o que eu reparei foi que pelo menos um grupo de 3, assim que me viram, abrandaram o passo e ficaram à minha espera. Meus caros, eu não sou mulher e, numa situação destas, a gente tem receio. Calma, são 3, eu sou um, são 3 jovens, eu tenho 65 anos, eu posso correr durante 50 metros, mas eles apanham-me. Portanto, não há nada a fazer. O que é que eu fiz? Voltei para trás. Portanto, este senhor, em vez de ser polícia, está a ser político, mas é ao contrário, não deve fazer isso. Deve continuar ou voltar novamente a ser polícia e deixar de ser político, porque em Lisboa, e aqui na grande Lisboa, na terra onde eu estou e não só, a criminalidade aumentou a olhos vistos. E ainda por cima a criminalidade grave, a dos homicídios, a dos assassinatos, não é dos carteiristas, que esses carteiristas roubam a carteira, mas não matam ninguém. Não, é mesmo aqueles que matam as pessoas, ok? E vimos nos últimos dias o que tem acontecido. Não há dia que não haja esfaqueamentos. É brutal, isto nunca aconteceu. Há 5 anos, há 6 anos, antes de vir esta onda maluca de gente, nós não ouvíamos falar em esfaqueamentos. Quando havia homicídios, e sempre houve, mas não quer por esfaqueamentos. Esta moda do esfaqueamento é uma coisa nova. É uma coisa que tem 5, 6 anos. Vejam as notícias antigas. Havia homicídios, havia caçadeiras, eram os vizinhos por causa de um rego de água, uma sacholada no outro e matavam-no, um tiro de caçadeira e matavam-no os caçadores. Agora não, agora é tudo facadas. Quem é que inventou isto? Meus caros, nós não fomos. Um grande abraço e calminha e até amanhã. Não queria acabar com este tipo aqui. Vou tirá-lo só para não ficar aqui, porque realmente parece mal. Um grande abraço, meus caros, e até amanhã, se Deus quiser.